Fala, gurizada, eu montei um esquema muito maneiro de grandes navegações para a gente analisar dentro de uma questão do Enem. Bora. Eu tô aqui com a prova amarela do Enem, agora de 2023, que diz o seguinte: os séculos XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna, constituem um momento-chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Olha só, história florestal. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, colocou entre aspas, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. Tudo bem. As necessidades em produtos lenhosos aumentaram drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval. Olha só a dica que o próprio texto está passando para a gente. Além de sua utilização na vida cotidiana de toda a população. Tirou lá da revista da Faculdade de Letras e Geografia, né, para uma geografia histórica da floresta portuguesa. E o teste perguntou o seguinte, gente: qual acontecimento do período contribuiu? Qual período? Tá aqui, ó, ele já deu a datação para gente, tá? Deu o tempo, né, século XV, século XVI, deu o espaço, Europa Ocidental, tudo bem, tranquilo. E ele pergunta: qual acontecimento do período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita? Letra A: o processo de expansão marítima para as grandes navegações, para a promoção das grandes navegações, para a construção das embarcações, seria essa, né? Seria esse o fato em função desse agravamento da situação descrita aqui no enunciado. A letra B diz: a eclosão do renascimento cultural. Vamos para as demais alternativas. Bora. Gurizada, nessa tela aqui, eu montei para vocês esse esquema, tá? Que leva em consideração alguns aspectos, algumas características sobre alguns fatores sobre as grandes navegações, né? Quais foram os seus motivadores e as suas consequências, porque isso é muito comum aparecer em prova, não só no Enem, nas federais, nas particulares e tal. Primeiro fato que a gente tem que destacar é que as grandes navegações, tá? Vou colocar aqui o fato de número 1, ela é fruto de uma crise. Aliás, diversas crises na Europa, tá? Só para a gente exemplificar, Portugal, por exemplo, tá? Passa por uma crise de escassez de trigo. Só para a gente exemplificar, uma crise agrícola em Portugal. Posso dar, inclusive, um outro exemplo. Na Europa, tem escassez, dois pontos, vou colocar aqui, Europa, dois pontos, de metais. Daí a busca por mais metais preciosos. E assim uma série de outros fatos que levam a Portugal e Espanha, e em particular Portugal, a deixar o seu território em direção ao Atlântico. Tranquilo? Então não esquece que as grandes navegações, elas também representaram uma fuga de diversas crises cujas quais passava a Europa. Uma outra característica é que as grandes navegações representaram também a gradativa, olha só a expressão, gradativa superação, gradativa aos poucos, superação do feudalismo e a emergência aos poucos, vou repetir, tá bom? Do sistema capitalista, tá bom? E esse conflito entre feudalismo e capitalismo, de uma forma ou de outra, vai aparecer aqui na promoção das grandes navegações. Então, coloquei esses dois itens aqui para a gente exemplificar rapidamente essa crise que a Europa está passando, tá bom? Então, aquele aspecto lá de destacar que se acentua o feudalismo, pelo contrário, o texto já mostrou para a gente que é um conflito ali, né, de tentativa de se livrar das características do feudalismo e, por fim, né, marcar a ascensão do capitalismo comercial ou mercantil. Beleza. Um outro fato também é que as grandes navegações, eu vou chamar aqui de característica número 2, o aspecto número 2 e tal, você pode ir aí pontuando, beleza? É que as grandes navegações, elas só poderiam ocorrer diante de um Estado centralizado, unificado, unitário e tal. E na Europa desse período, só Portugal tem isso, né?
a gente poderia argumentar, mas Magnus, França e Inglaterra também ali não tem a monarquia unificada? Tem. Inglaterra, a França tem a divisão em distritos e tal, que fragilizava a figura do monarca e a sua centralização. Mas tudo bem. França e Inglaterra. Essas duas aqui não podem promover porque as grandes navegações, porque elas estão lá na Guerra dos 100 Anos. Tá? Vou colocar aqui, tá? Que vai até 1453. Então elas estão lá se digladiando, 100% dos conflitos travados na Guerra dos 100 Anos foram conflitos, foram contendas, né, confrontos que ocorreram dentro do território francês. Né? A França não vai nem imaginar em expandir, porque ela está ali protegendo seu território diante do ataque da Inglaterra. A Inglaterra perde o confronto e vai sofrer uma segunda guerra interna, daí a famosa Guerra das Duas Rosas, lá na segunda metade do século XV, então não vai pensar em expandir, né, processo expansionista nessa fase, tá? E a Espanha não tem unidade até 1469, vou colocar aqui, ó, Espanha, tá? Essa videoaula vai ficar um pouquinho mais extensa, tá? Em função desse esquema aqui. Só 1469 é que ocorre efetivamente o surgimento da Espanha como reino unificado em função dos reis católicos, tá? Antes disso estava dividido, né? Castela, Aragão, Navarra, Leão e assim vai, tá? Então tinha fragilidade e não tinha, portanto, unidade, não era Estado unificado. Sobra, então, Portugal, que já iniciou seu processo expansionista lá em 1415 com a tomada de Ceuta, tá bom? Então, beleza. Esse aspecto também pode aparecer na tua prova, né? O caráter político para a promoção das grandes navegações, né? Não só no Enem, mas também nas federais, nas particulares, nas universidades estaduais que ainda têm os seus vestibulares, né, os seus concursos para ingresso e tal. Beleza. Um outro aspecto, né, que eu chamei aqui de político, vou colocar aqui como item 3, foi o seguinte: 1453, gente, né, é a famosa, não marca apenas o fim, não marcou apenas o fim da Guerra dos 100 Anos. Marcou também a famosa tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, que estavam ali há uns bons séculos tentando tomar a cidade de Constantinopla e conseguem, por fim, aqui na segunda metade do século XV. Tudo bem. Agora, ao mesmo tempo que Portugal é afetado pelo controle, né, comercial dos turcos otomanos acerca do Mediterrâneo ali, né, norte da África, a tomada de Constantinopla pelos turcos impulsiona Portugal a acentuar suas grandes navegações. Prova disso é que, por exemplo, 1415, os portugueses estão lá em Ceuta, no norte da África. Beleza. 1453 ocorre, como os livros didáticos destacam, a tomada, repito, da cidade de Constantinopla pelos turcos. Nesse intervalo aqui, a gente tem quase 40 anos de expansão portuguesa que, inclusive, segue, por exemplo, 1488, né? Bartolomeu Dias, tá? Dobra ali o Cabo da Boa Esperança, não atravessa e depois retorna. Quem vai se encarregar disso é o Vasco da Gama, por fim chegando lá em 1498, vou colocar aqui, em Calicut, na Índia e tal, tá bom? Então, é um fato, isto é, a tomada de Constantinopla pelos turcos afeta os portugueses e, ao mesmo tempo, estimula os portugueses a seguir no seu périplo africano. É importante a gente destacar que os portugueses, eles vão seguir o processo expansionista se ele der lucro. E como ele dava lucro, né, os portugueses seguiram contornando o continente africano, tá bom? Em busca de quê? De regiões coloniais. Por quê? Porque, como a gente já viu, é uma fuga de uma crise na Europa, não só para Portugal e tal, entendeu? E uma das consequências das grandes navegações, aí sim vai ser a adoção do mercantilismo como política econômica de Estado, como medida econômica, como medidas comerciais. A gente vai ver, né, balança comercial favorável, pacto colonial, monopólio, metalismo e tal, são características formadoras do mercantilismo, tá bom? Tá? E, por fim, Portugal também está fugindo dessa crise, essa escassez de metais preciosos, porque ele precisa ter as suas próprias moedas, cunhar as suas próprias moedas, entendeu? Não só Portugal, as outras monarquias europeias da mesma forma, tá? Então, eu chamei aqui de aspecto econômico.
também tem que levar em consideração o âmbito religioso do processo expansionista, tá, gente? A difusão da fé católica ou do cristianismo, vou colocar aqui conforme os livros didáticos, ó, difusão do cristianismo, tudo bem? Tá? Que é indiscutivelmente, de acordo com alguns livros, é a justificativa ideológica para a expansão e para a promoção, por consequência, das grandes navegações. Então aqui eu coloquei como item 4, beleza? E também puxei aqui o item de número 5, destacando que na Europa e, consequentemente, nessas monarquias, né, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e tal, as tensões sociais são acentuadíssimas, conflitos entre as classes sociais. É importante a gente levar em consideração que o processo expansionista, também conhecido como grandes navegações, ele não marca apenas, ou não marcou, já que a gente está falando do passado, apenas a ascensão do rei, né? Perdão, a expansão promovida pelas monarquias, pelo rei, não só em função do interesse da burguesia, vou colocar aqui, não apenas em função do interesse da nobreza e do clero, mas também tem o interesse do povo. O projeto expansionista, ele é, de uma forma ou de outra, um projeto da monarquia, né? Muitas pessoas, consequentemente, queriam, nessas regiões coloniais, fugir da miséria cuja qual passava na metrópole, entendeu? E esses conflitos sociais eram uma forma, então, de desafogar a Europa desses conflitos sociais, tá bom? Eu coloquei aqui o item de número 6, que ele também o processo de grandes navegações, ele também já serve ali como embrião, como gênese, né, como início do eurocentrismo. Os europeus vão chegar nas regiões invadidas, né, como colonizadores e, consequentemente, em suas colônias, como superiores, né, como responsáveis por promover essa civilização, esse povo, a tirá-los da ou digamos, da barbárie e tal, entendeu? Então a gente já tem aspectos de eurocentrismo nas conquistas modernas, ali do século XV, século XVI e tal. Não devemos esquecer também, chamei aqui de item 7, que as grandes navegações, elas ocorrem em meio aos aspectos, às características do renascimento, né, cultural, artístico, científico e tal. É um momento de, né, antropocentrismo, racionalismo, humanismo, cientificismo, né, colocando em xeque várias doutrinas teológicas, dogmáticas que até então vinham vingando na Europa há quase um milênio. Tranquilo? Tá? Eu também não vou esquecer de compartilhar com vocês esse aspecto científico que marcou as grandes navegações por vários motivos, em particular pela arte náutica, né, gente? Já provas pediram que a caravela é uma invenção eminentemente portuguesa, tá? Depois as naus e o emprego da bússola, quadrante, astrolábio, pólvora, que são, de acordo com os livros didáticos, invenções chinesas difundidos por genoveses, venezianos, muçulmanos na Europa, né? Não apenas em Portugal, mas principalmente em Portugal, tá? Evidente que vocês devem estar argumentando que Portugal também tinha seu terreno, seu território, né, litorâneo propício às grandes navegações, a promover, né, o seu pioneirismo. Isso é indiscutível, né? Portugal já era ponto de rota comercial desde os fenícios, né, lá por volta de 2000 a.C., 1000 a.C., já tinha ali, você pega o mapa, a rota dos fenícios, as rotas comerciais dos fenícios, já tinha ali Portugal como um ponto de passagem em direção ao norte da Europa. Ao mesmo tempo, esse item 9 aqui já caiu muito em provas das federais, que foi o seguinte: essa expansão em relação, né, a outras regiões coloniais e colonizadas, tá, invadidas, o próprio enunciado do teste do Enem deu pra gente, né, ali no século XV, tá, século XVI, beleza, né? Ocorre, né, em função dessa expansão para as áreas coloniais África, América, Ásia. Agora, é muito comum também aparecer
o deslocamento comercial. Eu vou colocar aqui, ó, o deslocamento comercial, tá? Do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, vou puxar uma flechinha para cá, para o Oceano Atlântico, tá? Não esquece disso, porque isso já caiu em várias provas, provas antigas, provas recentes, em particular das federais que ainda mantêm seus vestibulares, tá bom? Então montei esse esquemão aqui, resumido, tá? Com 9 itens para vocês, para a gente memorizar e estudar. Agora sim, vamos embora para as questões, vamos embora para as alternativas da prova do Enem. Vem. A letra C diz assim: a concretização da centralização política. Falso aqui, gente. Portugal já estava centralizado desde 1383. Já estou levando em consideração aqui, tá? Vou colocar 1383, 1385, né? Que é a famosa Batalha de Aljubarrota ali, que vai consolidar a centralização do reino português nas mãos do mestre de Aviso, ou de Aves, como vocês quiserem chamar, beleza? Tá? Agora, o embrião da formação de Portugal como reino unificado já estava lá no século XII com Afonso Henriques, né, gente? Só para a gente fazer esse comentário aqui de acréscimo, tá bom? Então, não é a crise florestal que vai contribuir para a centralização e concretizar a centralização da política na Europa. Porque ele está dizendo, né, Europa Ocidental, séculos XV, XVI, todo mundo ali já tem reino unificado, com exceção de Itália e de Alemanha, as famosas unificações tardias. Aí vai. O movimento das reformas religiosas, falso aqui. Não tem nenhuma pista no enunciado que leve ao caráter religioso das reformas, sequer menciona a figura de algum protestante e tal, falso. E a manutenção do sistema feudal, pelo contrário, né? É a superação do sistema feudal, o aumento do consumo, é a dinâmica econômica, levando, inclusive, à falta de madeira, como ele diz ali, produtos lenhosos, tá? Antes da gente passar para o gabarito oficial da prova, vem comigo. Gurizada, fevereiro finalizando 2024 e a gente já está em plena época do volta às aulas. A galera já está voltando para a sala de aula e investindo em livros físicos, isto é, livros impressos. Porque o pessoal quer pontuar forte no Enem, quer ir bem no vestibular, quer arrebentar na prova do concurso militar, que se inscreveu, e também está fazendo ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, tá bom? O que eu fiz? Eu montei 4 livros de história, tá aqui, os 4 livros de história. História do Brasil, volume 1, História do Brasil, volume 2, História Geral, volume 1 e História Geral, volume 2. Você encontra lá no magnushistoria.com/livros. O conteúdo do volume 1 vai desde Brasil pré-colonial, tá aqui, ó, Brasil pré-colonial, até o final do Segundo Reinado. Esse é o conteúdo do volume 1. No volume 2, eu coloquei as questões que vão compreender desde a transição do Brasil monárquico para o Brasil república, né, os fatos que ocorreram ao redor do 15 de novembro, até o governo Luiz Inácio Lula da Silva, agora de 2024. Percebe? A gente está na 8ª edição, revista ampliada e atualizada. Já os livros de História Geral, eu fiz o seguinte. Nesse volume 1, nesse primeiro volume, aqui a gente encontra Egito e Mesopotâmia, começa com egípcios e mesopotâmicos e se estende até as revoluções industriais. A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial você encontra aqui no volume 1. Tá tudo lá no magnushistoria.com/livros. E por fim o volume 2, né? A gente começa aqui com o Antigo Regime, é o conteúdo de questões desse livro, vai em direção ao Iluminismo e só termina com História Contemporânea, tá bom? Ou Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Tá? Isto é, o colapso da União Soviética, ascensão dos Estados Unidos, globalização, a gente encontra aqui no volume 2, tá bom? Agora sim, vamos para o gabarito oficial da questão do Enem. Vem. O processo de expansão marítima é o gabarito oficial do Enem. Eu sou Magnus, vou nessa, valeu.